O tema, então, desta manhã, a soberania de Deus. E eu fiquei pensando bastante assim, sobre o tema, sobre aquilo que o Senhor queria nos falar nessa manhã. Me perdoa, gente, que eu estou com uma tosse. E eu fiquei pensando na nossa vida como cristãos, né? Na nossa jornada, quando a gente conhece Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, como nós nos posicionamos, mas também com o que acontece depois. Porque quando a gente está naquele primeiro amor, naquele fogo por Jesus, né? Aquela coisa gostosa, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente realmente vive uma fase muito boa com o Senhor. Porém, depois de passar dos tempos, né, nós passamos por várias estações, boas, ruins, todos nós passamos. E eu fiquei pensando, como que é a nossa jornada? Porque quando a gente entende o que é a soberania de Deus, e hoje foi tão gostoso, porque a gente nunca combina, né? A gente nunca combina com a oferta, a gente nunca combina com o ministério de louvor, aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja. Eu creio que nós somos direcionados, o Espírito Santo nos dá uma direção. E hoje, quando eu estava cantando as canções falavam muito sobre a soberania de Deus, sobre aquilo que Deus é, independente de qualquer circunstância, quem Ele é, né? Então, Deus, Ele é soberano. E nós precisamos compreender isso, que Ele é soberano em qualquer estação da nossa vida. E eu creio que o que o Senhor deseja para nós, independente do tempo que a gente esteja vivendo, seja ele bom ou seja ele ruim, Deus quer que a gente viva um tempo de crescimento, né? O Senhor não quer que a gente fique parado. Porque a gente pode se acostumar com o Senhor ao longo dos anos, a gente pode se acostumar a vir à igreja. Sabe, eu queria falar para você essa manhã, não se acostume de vir para o culto todo domingo. Independente se você venha de manhã, se você vem à noite, eu não sei, mas não se acostume com isso. Porque isso aqui não é comum, gente. Isso aqui é uma oportunidade que nós temos muito preciosa de adorar o Senhor aos domingos. Não se acostume com a sua célula. Se você é frequente na sua célula, não se acostume com isso. É muito precioso nós termos um lugar para a gente abrir o nosso coração, para receber da palavra. Então, não se acostume com isso. Não se acostume, dê valor. Esses dias eu estava falando assim, eu acho que a palavra de Deus tinha que ser bem cara, tinha que ser cobrada, porque é muito preciosa, é muito especial. E muitas vezes nós não damos valor naquilo que Deus tem dado para nós, sabe? Eu puxo a sardinha, gente, para essa igreja, não tem jeito, porque nós temos células para crianças, para adolescentes, para pré-adolescentes, para idosos, para jovens, não importa, nós temos células para todo mundo. E será que a gente tem valorizado tudo isso? Será que a gente tem entendido que Deus tem usado dessas ferramentas aqui na igreja, desses ambientes para trazer crescimento para nós? A gente precisa compreender isso. Sabe, o pastor Diego falou semana passada que o Espírito Santo já foi derramado. Porém, muitas vezes a gente não sente o Espírito, a gente entristece o Espírito, apaga o Espírito, como ele falou. Por quê? Porque a gente não valoriza. Porque a gente não entende isso. E nós precisamos entender que nós, como corpo de Cristo, nós precisamos valorizar esse lugar. E entender que esse lugar é um lugar de crescimento. E eu quero saber, vocês estão crescendo? Deus tem nem que eu não queira. Deus tem me colocado em lugares onde eu estou sendo esticada. Onde eu preciso crescer. E eu espero que você esteja nesse lugar também. Que você não esteja no lugar da mornidão. Que você não esteja no lugar da mesmice. E eu quero começar com um texto lá de Romanos 15:4, que diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E eu quero fazer uma pergunta para o seu coração nessa manhã. Nós estamos vivendo em tempos desafiadores. Quem aqui está passando por luta? Só eu que passo. Né? Nós estamos passando por momentos difíceis. Mas a gente precisa compreender também que tudo aquilo que tem nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a passar por esses tempos. Por tempos difíceis e também por tempos bons.
para que a gente mantenha a nossa esperança. E como que a gente mantém a nossa esperança hoje em dia? Como que a nossa vida mantém a esperança? O que nós temos para manter a esperança? A gente precisa do quê, gente? A gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus. Sabe? Nada do que a gente possa conquistar nessa vida, nada do que a gente possa vir a ter, pode nos garantir esperança, pode nos dar esperança. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é passageiro. O dinheiro que a gente tem é passageiro. Até a nossa saúde é passageira. Eu fiquei bem doente semana passada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer domingo? É passageiro. Hoje você está aqui, amanhã você não está mais. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem mais. É assim, a nossa vida é assim. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E como que a gente vive assim, dessa forma? Tem uma forma de se viver. Tem uma forma que Deus quer que a gente se relacione com Ele. E faz uns 15 dias, mais ou menos, que o Senhor me falou bem claro assim, eu quero que você leia tal livro da Palavra de Deus. Eu quero que você leia. E eu falei, meu Deus, mas por que eu tenho que ler esse livro? O que o Senhor está querendo dizer comigo? E sabe, gente, mês passado, né, foi um mês que marcou as nossas vidas, no final de junho, né, quando nós fomos estabelecidos aqui. E a gente estava vivendo, já digerindo esse processo desse dia, já fazia muito tempo. Mas parece que quando chegou perto de acontecer, tudo começou a ficar desfavorável para que a gente se alegrasse com aquele dia. Todas aquelas promessas que alguns de vocês ouviram, que nós recebemos, tudo aquilo parecia que estava muito longe, estava muito distante, e até mesmo que às vezes nem era verdade muitas das coisas, porque nós começamos a viver um tempo tão difícil, tão desafiador, que a gente falou assim, será mesmo que é isso que Deus tem para a gente? E na segunda-feira, tudo aconteceu na quarta, na segunda-feira, eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, nós não temos problema de dar um passo para trás se o Senhor falar que não é isso que o Senhor tem para nós. E Ele falou, mas é isso que eu tenho, então continue e persevere. Mas eu entrei em crise, a minha casa entrou em crise naquele mês, no mês passado, né? Nós entramos em crise porque a gente já não tinha certeza, porque as coisas ficaram tão difíceis, as circunstâncias estavam tão difíceis, né? O Fabiano falou aqui, né? Ele estava em burnout, né? Agora é assim que fala, né? Estava enlouquecendo. Né? Que o povo quer modificar os nomes, mas estava pirando já, né? E, enfim, gente, tantas coisas aconteceram, né? E a gente entrou em crise por um momento. E quando o Senhor falou assim, eu quero que você leia a minha palavra. E Ele falou assim, eu quero que você leia o livro de Abacuque. E quando eu comecei a ler as Escrituras, eu comecei a compreender o que Deus estava querendo falar comigo. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de Abacuque, deixasse aberto nesse livro, que hoje nós vamos falar um pouco sobre esse profeta, sobre esse homem de Deus. E é um livro tão pequeno, gente, tão pequeno, que às vezes é até difícil de achar, porque só tem 3 capítulos. Mas a gente aprende coisas tão preciosas com esse homem de Deus. Então eu queria que você abrisse. E lá, Abacuque, capítulo 1, do verso de 2 a 4, diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E aqui a gente vê o quê? O profeta Abacuque, ele viveu numa época, né, em que Judá estava totalmente corrompida moralmente, com idolatria. Ele viveu nessa época e Deus dá uma visão para ele do que Deus ia fazer com o povo naquela época.
E Abacuque questiona o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por socorro sem que tu me ouças? E eu queria perguntar para você, para o seu coração nessa noite. Será que você já questionou a Deus? Nesta noite não, nesta manhã. Será que você já questionou a Deus por algo que Ele estava fazendo e que você não achava que era justo? Porque muitas vezes eu já questionei, eu falei, Senhor, mas será que isso é justo? Mas a gente precisa entender que Deus é soberano. E se Ele coloca e se Ele faz as coisas, é porque Ele é justo. Só que muitas vezes a gente não compreende isso. Por que a gente não compreende isso? Porque na caminhada cristã, como eu falei no início, nós vamos ter altos e baixos, momentos difíceis, momentos muito bons. E se nós não compreendermos quem Deus é na nossa vida, nós vamos achar que Deus é injusto sim. E daí a gente não vai entender que Ele é soberano. Porque Deus não é soberano só quando as coisas estão boas. A Gabi falou, eles passaram por momentos muito difíceis, a gente acompanhou, mas Deus foi fiel. Deus foi soberano. Sabe, gente, se tem uma qualidade, uma característica forte do Senhor é que Ele é fiel. E não importam as circunstâncias, Ele é fiel. Só que nós somos seres humanos muito falhos. E o que a gente faz? A gente questiona a Deus quando as coisas ruins acontecem. E eu estava questionando o Senhor de novo. Falei, Senhor, mas como assim de novo? A gente está passando por isso de novo? Alguém já se sentiu dessa forma? Parece que quando você atravessa um deserto e você sai vitorioso, de repente Deus te traz um novo problema, ou às vezes até o mesmo, você questiona o Senhor, por que eu estou passando por isso de novo? Sabe por que você está passando por isso de novo? Porque Ele quer. Porque Ele é soberano, porque Ele conhece todas as coisas e Ele vai permitir o que Ele quiser. Mas a gente questiona. Jó questionou o Senhor também. Se você for ler depois, leia o livro de Jó, ele questionou o Senhor respondeu, ele falou assim, onde é que você estava quando eu fiz todas as coisas? Quem é você para questionar a minha sabedoria? Aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu tenho feito? Quem é você para questionar? Mas nós questionamos o Senhor muitas vezes. Assim como Jó fez, assim como Abacuque fez. Né? E esse não é o lugar que a gente precisa estar. Sabe, eu fico pensando que muitas vezes a gente questiona a nossa casa, a gente questiona o nosso trabalho. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. O trabalho que você está agora, independente se é bom ou se é ruim, Deus tem um propósito para você naquele lugar. Então não questione o lugar onde você está, onde Deus te colocou. Não questione a família que Deus te deu, a situação que você está agora. Não questione. Sabe por quê, gente? Porque Deus é soberano. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós, seres humanos, nós temos uma visão muito limitada. Quem aqui tem certeza do que vai acontecer amanhã? Ninguém tem. Mas Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele tem o domínio, Ele sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer ano que vem. Ele sabe o que vai acontecer mês que vem. E que lugar nós devemos estar. Como foi muito já falado aqui nessa manhã. No lugar de confiança. Esse é o lugar que nós devemos estar. Então a gente precisa parar de questionar as coisas. Sabe, gente, Abacuque até questionou, mas nós precisamos entender que Deus quer nos levar para um lugar de maturidade, de parar de mimimi, de ficar, mas por que disso, por que daquilo? Gente, não interessa o porquê, Deus fez, acabou, e assim. A gente precisa compreender isso. Parar de perder tempo em questionar o Senhor, por que Ele está fazendo, ou por que Ele está deixando de fazer, por que Ele fez na vida do outro, por que Ele não fez na sua. Sabe, gente, quando a gente começa a achar que Deus é injusto, nós começamos a nos colocar no lugar de justiça. Nós achamos que nós somos a justiça. Sabe, a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Porque nós não sabemos julgar as coisas. O Senhor que sabe. Eu quero te perguntar, você tem vivido uma situação de injustiça, onde você acha que Deus não está sendo favorável a você? Eu posso falar uma coisa, com certeza. Deus está cooperando para o seu bem nisso. A palavra fala que em todas as coisas Ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós precisamos compreender o porquê Deus tem colocado a gente nesse lugar. Sabe por quê, gente? Senão a gente vai ficar a vida inteira... Sabe aqueles crentes chato? Crente chato que reclama?
O tempo todo. Você encontra com a pessoa está reclamando de tudo. Está frio, a pessoa está reclamando. Está calor, a pessoa está reclamando. Tudo a pessoa está reclamando. Nós, a gente fica assim. A gente fica chato. Sabe, gente, o povo de Deus não pode ser chato, não. O povo de Deus tem que ser o povo alegre, o povo que leva esperança. Sabe, nós vamos ter boas notícias daqui a um tempo. Você já está pensando onde você vai levar as suas boas notícias ou você vai levar más notícias? A gente precisa pensar nisso. Nós não fomos criados para levar más notícias, para ser aquela pessoa chata, para ser aquela pessoa que murmura. Gente, na minha casa, já falei, na minha casa é proibido murmuração. Deus me livre de ficar reclamando. Nós não podemos, né? Então, a gente precisa entender que Deus, Ele tem o controle. Olha lá. O que Deus fala para Abacuque? Versículo 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha o que Deus estava fazendo. E o que Abacuque fala? Senhor, por que Deus faz uma coisa dessas? Por que Deus deixa o dia mau chegar? Por que Deus deixa o inimigo, muitas vezes, causar danos ao seu povo? Por que Deus permite esse tipo de coisa? E Deus está falando, ó, eu estou trazendo o povo inimigo, e é uma nação cruel, e eles vão se apoderar das casas de vocês. Eles vão acabar com vocês. Eles vão levar vocês cativos. Por que Deus permite que o dia ruim chegue na nossa vida? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Sabe, gente, é uma palavra que Deus me questionou muito, que Deus perguntou para mim. Por que você acha que o dia mau não vai chegar para você? Só porque você já passou por muita coisa? Não. Eu tenho controle. Se algo ruim está acontecendo com você, e hoje nós falamos muito disso aqui no louvor, né? Pedro também falou sobre isso. O dia ruim chegará, gente. Só que Deus continua sendo soberano sobre o dia ruim também. A gente precisa entender. Por que Deus parece ser injusto com seu povo? Por que Deus muitas vezes parece que é injusto com a gente? Porque Deus quer nos ensinar algo. Sabe, gente, Deus não é injusto. Deus, Ele é justo. E a gente precisa compreender, nós não podemos ficar perguntando, Senhor, o porquê que Deus está fazendo naquela casa e o Senhor não está fazendo na minha? Por que o Senhor está curando um e não está me curando? Não está curando a minha casa? Por que isso é injusto? Por que, Senhor? Porque eu te sirvo há muito tempo. Porque eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu vou para a célula. Mas mesmo assim, às vezes parece que Deus é injusto com a gente. A soberania de Deus não pode ser uma resposta, pode não ser uma resposta satisfatória, mas partindo do ponto que nós somos seres humanos limitados, não conhecemos todas as coisas. Ele, porém, tem o domínio de todas as coisas. Gente, às vezes a gente fala assim, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é poderoso, sabe? E muitas vezes a gente não consegue compreender que a soberania dele nos faz dependentes dele em qualquer situação que a gente esteja vivendo. A gente, como eu falei aqui, a gente não consegue entender o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe, mas ele sabe. Versículo 12. Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Então aqui Abacuque,
Ele está falando, ele está questionando o Senhor, né? Primeiro que ele reconhece que Deus é eterno, que Deus é santo. E é exatamente por isso que no versículo 13 ele fala que Deus, ele é puro e que ele não suporta a maldade. Ele não suporta o pecado. E muitas vezes, gente, Deus deixa que algo ruim aconteça com a gente, o que o juízo do Senhor venha sobre nós. Para quê? Para nos mostrar que existe algo errado com a gente. Sabe que nós temos pontos cegos nas nossas vidas e que só aparecem quando nós somos expostos a situações difíceis, a situações de confronto, onde nós precisamos colocar para fora o fruto do Espírito que habita em nós, e muitas vezes a gente não consegue, e isso sabe o que revela? Revela isso aqui, ó. Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos? A gente se acha melhor que os outros. Porque aqui Abacuque ele está falando que Deus ele não está cuidando dos dele. Por que Deus está permitindo que o ímpio faça algo contra o povo dele? Por que Deus está permitindo isso? Sabe por quê, gente? Porque Deus não tolera a maldade. E dentro do seu povo muitas vezes tem maldade. Muitas vezes dentro do seu povo tem pecado escondido, pecado que não é confessado. Sabe, gente, do seu líder você pode esconder, dos pastores você pode esconder, mas do Senhor você não vai esconder. E Deus quer te purificar. Deus quer tratar seu coração. E por isso que Deus permite muitas vezes que o ímpio prejudique o justo. Isso a sentença final de Deus? Não, não é. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Mesmo assim, Deus é bom. E Ele permite para que a gente cresça. Ele permite para que a gente pare de fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada o coração dEle. Mas às vezes a gente não enxerga. Sabe por quê? Porque como a gente ouviu semana passada, muitas vezes o Espírito Santo está apagado dentro de nós. E a gente só consegue enxergar o ímpio. A gente olha a prosperidade do ímpio, a gente olha o ímpio prosperando, a gente olha o ímpio sendo bem-sucedido, a gente olha o ímpio conquistando as coisas. E a gente que é justo, a gente não cresce, a gente não prospera, a gente não conquista nada. É ou não é? Muitos de nós pensamos assim. A gente acha que Deus não é justo. Sabe, gente, o profeta estava vivendo uma crise de identidade, uma crise de quem Deus era. E muitas vezes nós vivemos assim, nós colocamos Deus nessa crise, achando que o problema é dele e não é nosso. Sabe, eu vou falar, o problema não é do Senhor, o problema é nosso. Ele é soberano, ele não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Mas Ele quer nos mudar, Ele quer nos mostrar. E eu quero perguntar para você, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Sabe, gente, todas as vezes que a gente vem aqui no culto e a gente recebe uma palavra, o que nós fazemos depois com aquilo que Deus tem entregado? Existe uma responsabilidade da nossa parte. Existe uma responsabilidade. E a gente precisa entender, sabe, Deus... Ele deseja que a gente cresça. Gente, eu fico sendo bem redundante, bem repetitiva. Porque eu tenho que ser repetitiva comigo mesmo. Porque, sabe, quando o dia mal chega, eu me esqueço às vezes. Eu preciso voltar para esse lugar e entender que Deus não muda, não. Que é nós que oscilamos. Como a Gabi falou aqui, somos como as ondas do mar muitas vezes. Tiago fala sobre isso. Nós não podemos oscilar, nós precisamos crescer, nós precisamos perseverar, sabe? E nós precisamos parar de achar que nós somos justos e que nós temos uma justiça que funciona, porque a nossa justiça não funciona não, gente. Sabe? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele disse o quê? Prefiro eu cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Sabe, gente? Muitas vezes a gente quer ficar nos nossos próprios jeitinhos. Não é assim, caia na mão do Senhor. Fique na mão do Senhor, é o lugar mais seguro que tem para a gente estar. Mesmo que pareça ser injusto, esse é o lugar de segurança. E seguro nós vamos estar se nós estivermos na mão do Senhor, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Olha lá. Abacuque, depois que ele questiona o Senhor... E o Senhor responde, Abacuque, eu vou trazer juízo sobre Judá. Eu vou trazer juízo.
porque os meus olhos não compactuam com o mal. Olha a resposta de Abacuque. Abacuque 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Disposição para esperar mesmo sem entender. Muitas vezes o problema não são as crises, e sim a dureza de coração. Mesmo sem entender, ele abriu o coração para ser ministrado. Sabe, gente, nós podemos até, às vezes, não entender o que Deus está fazendo, mas qual é o lugar da nossa posição? Aonde nós estamos? Abacuque, ele foi para que lugar? Vou esperar a resposta da minha queixa. Sabe, e às vezes a gente escuta assim, eu liguei para o meu líder com um problema e o meu líder mandou orar. Eu não quero orar, eu quero uma resposta rápida, uma solução eficaz para o meu problema. Posso te falar? Você vai ter que orar. Você vai ter que orar. Precisa orar. Olha lá, gente. Qual é o nosso posicionamento diante dos problemas? Oração, nós precisamos buscar o Senhor. O que Deus tem para a sua vida? Que direção Deus tem para dar para você? Sabe, eu não posso falar para você o que Deus tem para você. O que eu posso falar é que as promessas de Deus já foram liberadas e está tudo aqui. Você não vai receber nenhuma nova revelação. Nada. Porque não tem o Novíssimo Testamento. Só tem o Antigo e o Novo. Só tem isso aqui. Tudo já foi liberado para nós, mas se nós não conhecermos a palavra, se nós não formos para esse lugar de oração, ouvir do Senhor o que Deus tem para nós, sabe o que vai acontecer? A gente vai achar que Deus é injusto mesmo, que Deus não cuida do seu povo. Nós não podemos ser assim. Gente, já passou dessa fase. Nós passamos dessa fase. Nós não somos mais criança, o pastor Diego falou aqui sobre isso esses dias. Nós não somos mais meninos, nós não somos mais crianças, sabe? Quando eu vejo o questionamento de Abacuque, às vezes eu vejo os meus filhos em casa, um jogando a culpa no outro. Gente, meu Deus, é impressionante isso. Eu falo, obedeça, menino, não importa o que ela está fazendo, faça a tua parte. E nós, às vezes, somos assim, né? A gente quer falar assim, eu errei, mas o outro é muito pior que eu. Não quero saber do outro, Deus quer saber de você, Deus quer trabalhar com você, Deus quer fazer com você. O seu devocional, Deus quer falar com você. O que Deus quer falar com o seu irmão, Deus vai falar com o seu irmão. O lugar secreto é você e Deus. Sabe, gente, nós precisamos ir para esse lugar. E eu quero fazer uma pergunta para o seu coração. Eu vou fazer várias perguntas, estou fazendo várias perguntas hoje, porque o Senhor me falou, vai me buscar. Vai me buscar. Quanto você tem buscado o Senhor? Quanto você tem gasto tempo? Sabe, você quer se queixar do Senhor? Pode queixar. Pode falar. Rasga seu coração. Mas para Ele. Não vai nas redes sociais desabafar. Em nome de Jesus. Nós somos crentes maduros. A gente não desabafa na rede social. Não, a gente não, por favor, né, gente? Nós somos maduros, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, essa é a minha queixa. Eu estou achando que o Senhor é injusto, porque o Senhor não está fazendo. Mas eu vou ficar aqui esperando. Vou ficar no meu lugar, no meu posto de sentinela, vigiando. Sabe, gente, quando a gente não vai para o lugar de oração e nós não tomamos o nosso posto, o que é sentinela? Alguém que está de guarda, vigilante. Sabe o que acontece? Satanás te passa uma rasteira rápido. E você não dá fruto do Espírito, você dá fruto da carne. Isso é muito sério, gente. Sabe? Como esse texto mexeu comigo, como esse versículo mexeu comigo. Fique alerta. O Senhor falava, fique alerta, você não está vendo o que eu estou fazendo. Vá para esse lugar. Vá para esse lugar que eu quero falar com você. Vai para esse lugar e você vai entender o que eu estou fazendo. Mas sabe, gente, se a gente não buscar o Senhor, e eu vou falar de novo, devocional, se você não for buscar no Senhor, se você não tiver o seu tempo de secreto, gente, não é esse negócio de orar no carro, não é esse negócio de orar em trabalhar, isso é válido, ok, mas nós precisamos ter um tempo no secreto com o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que te vem em secreto vai te recompensar, Ele vai falar. E você vai esperar e não queira que seja tudo rápido. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer as coisas no tempo que você quiser. Ele não vai fazer. Abacuque diz, aguardarei.
Eu vou esperar. E eu quero perguntar para você, está esperando muito? Quanto tempo você está esperando? Sabe, gente, eu estou esperando para ser tia já faz anos. Mas eu não parei de crer. Sabe por quê? O paralítico que esperava, que estava lá na beira do tanque de Betesda, né? Esperando o mover das águas, e ele nunca conseguia chegar para ser curado. Sabe quanto tempo ele ficou esperando a cura? 38 anos. Jesus curou? Curou. Quanto tempo você está esperando pelo seu milagre? Quanto tempo você está esperando pela sua cura? Eu já estou esperando 4 anos, 10 anos, Deus não vai fazer. Posso falar? Se Ele quiser, Ele vai fazer. Depois de 38 anos, Ele curou aquele homem. Gente, tempo para Deus não é um fator determinante para mostrar quem Ele é. Tempo é uma coisa que fala com a gente, porque para Deus, o tempo não importa. É para a gente que importa, porque a gente quer o quê? Rápido. A gente quer rápido. Tudo nós queremos rápido. E a gente vai para o lugar de oração e a gente quer que Deus responda rápido. Quer que Deus faça um milagre rápido. Posso falar? Ele vai fazer a hora que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele conhece o tempo. Gente, nada vai sair do controle dEle. Eu falo para as meninas, a gente não controla nem o dia que a gente menstrua. Não controla. Você não controla um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Nós não controlamos nada. Ele tem o controle, então você precisa esperar. Mas você precisa esperar direito, no lugar certo, no lugar diante do Senhor, prostrado diante do Senhor. A gente canta aqui como Maria, né? Que estava recebendo a boa parte do Senhor. E, gente, essa é a boa parte. Esperar. Olha lá. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou em algumas versões a gente fala tanto, o justo viverá pela sua fé. O que Deus tem falado aqui para Abacuque? Escreva. Só que o que você vai escrever? O que você vai trazer à sua memória se você não lê? Sabe, gente, Deus não deixou os vídeos do YouTube para nós, apesar que é uma bênção a gente poder, né, desfrutar das palavras que ficam gravadas. Hoje existe um cardápio, né? Eu quero ouvir algo que massageie meu ego. Você vai para um pastor. Você quer ouvir uma exortação, você vai para outro pastor. É assim. Hoje existe um cardápio no YouTube, um cardápio espiritual, onde a gente escolhe o que a gente quer ouvir, aquilo que vai ser bom para mim. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Deus não deixou um vídeo, Deus deixou um livro. Se você não lê, você nem vai saber escrever nada. E se você não lê, você nem vai saber o que Deus pediu para Abacuque escrever. Sabe? Ele falou assim, o tempo designado. Por isso que a gente não pode ter pressa. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Salomão disse, existe um tempo determinado, não é para todas as coisas, é para todo o propósito. Existe um tempo de chorar, existe um tempo de sorrir, mas existe um tempo determinado. Sabe, gente, Deus não saiu do controle. Não é porque Deus está demorando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu, porque Deus não é burro. Deus não esqueceu de nada. Deus continua no controle de todas as coisas. Sabe, olha o que a palavra de Deus diz, ainda que se demore, espere. Porque certamente virá. Aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem orado por anos, certamente virá. E não se atrasará. Versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Deus reconhece, gente, que o ímpio é ímpio. Deus reconhece. Sabe, quando Abacuque questiona o Senhor, que parece que o ímpio está prevalecendo sobre o justo, mas aqui Deus, Ele fala, Ele reconhece. Eu sei quem é o ímpio, eu sei quem é você, e você vai viver pela fé, porque você é justo,
Você é meu, você não vive como ímpio. Você vai viver pela fé. Sabe, gente, a gente precisa compreender isso. Então, nós precisamos esperar. E você está disposto a esperar aquilo que Deus tem falado com você? Você está disposto a esperar? Você que se coloca numa posição de receber uma resposta de Deus, ou você se coloca numa posição de rebeldia, de rebelião? Porque nós podemos fazer isso. Qual é a nossa posição? Quando você busca o Senhor, qual é a sua posição? Você está esperando a resposta? A fé do justo o guardará, não importa se o contexto é favorável ou não. Se você crê, se você confia, a sua fé vai te fortalecer e vai te justificar. Gente, nós precisamos compreender isso. Aonde está a sua fé? A sua fé está nas suas circunstâncias, naquilo que você está vendo, naquilo que você está vivendo. Quero contar para vocês algo que a gente viveu na semana passada, foi muito especial. Há um mês atrás, o meu filho fez 7 anos. E a minha filha, um mês depois, 10 anos. Eles têm a diferença de 2 anos e 11 meses. Então, um faz aniversário num mês, outro faz aniversário. Um faz em junho, outro faz em julho. E quando o Gustavo fez aniversário, eu me lembrei que esse ano a Marina ia fazer 10 anos. E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, 10 anos, né? 10 anos é um marco, né? Tipo igual 15, né? Uma década. Então, a gente vai ter que celebrar, né? Só que por conta do tempo que a gente estava vivendo, eu falei assim, meu Deus, daqui um mês é aniversário dela e a gente não preparou nada, e a gente nem vai conseguir preparar nada, e a gente não tem condições de fazer nada. Nada, nós não vamos fazer nada. Quem dirá um bolo, né? E o Senhor falou assim para mim, por que você não ora por isso? Ore por isso. E eu falei, mas que oração carnal. Eu falei, meu Deus, eu não vou orar por isso. O Senhor falou, eu quero que você ore por isso. E eu falei, Senhor, tá bom, eu vou orar por isso. E eu falei, Senhor, a minha filha vai fazer 10 anos. E o Senhor sabe da nossa realidade agora. O Senhor sabe da realidade nossa aqui desse mês. Não, a gente tem 0 possibilidades, né? Mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer. Gente, passou um mês, né? E chegou o fim do mês. E nós ganhamos um presente dos pastores, né? Aquele dia, para ir para um lugar que a gente gosta bastante, passar um fim de semana. E eu falei, nossa, que presente legal, né? Quando eu cheguei em casa, eu nem tinha aberto o papel direito. Quando eu abri o papel, a minha filha olhou e falou assim para mim, mãe, é o dia do meu aniversário. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Fabiano, amor, eu estava orando por isso. O Senhor pediu para mim orar por isso. Sabe, gente, esse é o Deus que a gente serva, que mima a gente nesses detalhes. Sabe que, às vezes, a gente não vai compreender mesmo as circunstâncias que Deus vai nos colocar. Mas Ele pode fazer. E nós passamos um final de semana muito gostoso celebrando o aniversário dela e foi um presente do Senhor para nós. Sabe, coisas que a gente não entende, Deus vai fazendo. E são mimos do Senhor para nós. Sabe, se nós não confiarmos no Senhor, se nós não entregarmos, não colocarmos os nossos anseios diante do Senhor, dificilmente a gente vai compreender e vai viver essa fé que nos justifica. É muito difícil, gente, na nossa caminhada, a gente passar por momentos difíceis. Eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas, por desafios, e a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu posso falar, confie no Senhor, o Senhor sabe o que vai acontecer. Sabe, gente, esse profeta viveu uma crise. Muitos de nós vivemos crises na nossa fé. Mas isso não pode basear o nosso relacionamento com Deus. O mais importante que Deus quer de nós é um relacionamento.
Por isso que nós precisamos ir para esse lugar de oração. Por isso que nós precisamos buscá-lo. E isso é muito sério. Muitas coisas, gente, a gente acha que vai resolver, sabe, ouvindo, sei lá, qualquer coisa. Não vai resolver, gente. O que vai resolver é a nossa fé. Nós precisamos viver assim. Nossa vida precisa ser baseada em fé. Sabe, quando nós recebemos esse presente, eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, como que pode o Senhor fazer uma coisa dessas? Porque para a gente foi tão especial. Ele falou, porque eu posso. Porque para mim não tem nada difícil. O que hoje você precisa que Deus faça para você que está sendo difícil? Para Ele não é difícil. Abacuque 3:2 diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvir a voz de Deus pode mudar a nossa atitude. Sabe, no capítulo 3, no verso 2 de Abacuque já começa a mudar a atitude que ele tinha, porque ele começa a ouvir do Senhor. E lá nesse capítulo, você vai, não vai dar tempo da gente ler todo ele agora, mas eu queria incentivar o seu coração a você ler todo o livro de Abacuque, porque são só 3 capítulos. Mas o Senhor vai começar a lembrar de tudo aquilo que Ele já fez pelo seu povo. Sabe, se nós não lembrarmos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez, os nossos problemas vão nos consumir. Esse ano, eu desafiei as meninas da minha supervisão, e agora eu tive que... eu mudei a supervisão, né? Mas desde o início do ano, eu desafiei elas a todo último dia do mês ser o dia da gratidão, ali do nosso grupo. Então, no último dia do mês, nós colocamos lá todos os motivos pelos quais nós somos gratos. Então, é muito legal, porque a gente é bem específico. A gente fala assim, Senhor, eu quero agradecer pela comida que não faltou. Eu quero agradecer pelo carro. Eu quero agradecer porque o Senhor supriu a casa, pelo emprego novo. São vários motivos, assim. E todas nós mandamos lá naquele grupo os motivos de gratidão. E qual é o propósito disso? Sabe, se nós não nos lembrarmos daquilo que Deus já fez, nós nunca estaremos contentes. A gente precisa se lembrar, sabe? Essa semana eu estava conversando com uma amiga que está num estado bem profundo de depressão, e eu disse assim para ela, eu falei assim, olha, se você está respirando, Deus tem um propósito para você. Se você está sentado aí nessa cadeira agora, você está respirando, Deus tem um propósito para você. Então você precisa se lembrar daquilo que Deus já fez. Você precisa trazer a memória, sabe? Abacuque, ele começa a se transformar. Um homem que no capítulo 1 estava questionando a Deus, ele foi para que lugar? Ele foi para aquele lugar de oração, de esperar em Deus. E daí aqui, ele já começa a mudar o pensamento. Ele começa a lembrar quem Deus é. Eu ouvi falar da tua fama. Qual é a fama do Senhor? Ele é fiel, Ele cuida. Sabe, ele fala, realiza de novo, Senhor, em nossa época as mesmas obras. Sabe, gente, Deus abriu um mar, Deus libertou o povo do Egito. Deus tem cuidado do seu povo, Deus nunca desamparou o povo, mesmo que o inimigo estava ali. Mesmo que o inimigo estava ali para afrontar Judá, o que aconteceu? Mesmo assim, o profeta falou, eu vou buscar o Senhor, eu vou ouvir o Senhor. E quando ele começa a ouvir o Senhor, ele muda de atitude. E ele começa a clamar certo. Ao invés de questionar Deus, ele fala, Senhor, o Senhor é fiel. Eu conheço as tuas obras. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Gente, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Senhor, lembra da sua misericórdia sobre o seu povo. Faz de novo. Gente, às vezes a gente acha que os problemas vão nos consumir. A gente estava assim.
Meu marido acordou um dia e falou assim, eu estou angustiado. Aquela palavra acabou comigo. Eu falei, meu Deus, angustiado não. Essa palavra não. Angustiado não. Nós temos um Deus que não quer que a gente fique assim. Quem assistiu Divertidamente? Como eu fui ministrada naquele filme, gente? Eu falei, eu quase saí fazendo uma palavra do cinema. Sabe, as nossas emoções, elas vêm para fora e a gente vai sentir angústia, e a gente vai sentir tristeza, e a gente vai sentir ansiedade diante dos problemas, a gente vai. Mas o mais engraçado naquele filme é que no final, para quem não assistiu, eu já vou dar um spoiler, porque essa aqui eu não posso perder, é demais aquele filme. A menina quer alegria, ela chama alegria. Alegria é um fruto do Espírito, gente. Isso é importante para a nossa vida. Então, a gente precisa discernir os nossos sentimentos. O que nós estamos sentindo? Mas a gente precisa se lembrar de quem Deus é. Não importa o que a gente esteja sentindo. Não importa as circunstâncias que a gente esteja vivendo. Deus continua fazendo. Você crê que Deus continua fazendo? Você crê que o Espírito Santo continua fazendo? Amém, gente? Você precisa crer. Versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Sabe, gente, depois que Abacuque muda a postura dele, que ele começa a ouvir o Senhor, eu já queria chamar o ministério de louvor. Ele começa a ouvir o Senhor, ele vai para o lugar de oração, ele muda de atitude. Sabe o que acontece? O dia da desgraça vai chegar. Ele já sabe que o dia ruim vai vir. Ele sabe que vai vir. Gente, o dia ruim vai chegar, a gente canta. O dia bom e o dia mau aqui. O dia vai vir. Mas depois que ele ouve o Senhor, existe uma transformação dentro dele. O meu íntimo estremeceu. Existe algo dentro de nós que muda quando nós ouvimos a voz do Senhor. Existe algo que muda quando nós nos prostramos diante do Senhor. A gente muda. A gente muda. E sabe o que acontece? A gente para de ser ansioso. Até para o dia mau, a gente espera tranquilo. Eu sei que essa é uma palavra que pesa um pouco. Mas sabe, gente, o dia mau vai chegar e a gente tem que estar preparado. A gente precisa entender que mesmo que a notícia ruim chegue, Deus é soberano, Deus não vai mudar. Ele vai continuar cuidando do povo dele. Ele vai continuar abrindo o mar se for preciso. Ele vai agir no sobrenatural se for preciso. Ele não vai mudar, gente, ele é soberano. A gente precisa compreender isso. Aqui, nós precisamos compreender. Sabe, gente, Jesus, quando ele estava no Getsemane orando. No Evangelho de Lucas você vai encontrar essa passagem. Jesus orava como? Senhor. Ele estava angustiado. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que um anjo do Senhor consolava Jesus. Sabe, quando a gente vai para esse lugar de ouvir o Senhor, existe algo que nos consola. Sabe, gente, a promessa não é da ausência de lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que a gente chora? A promessa não é a ausência de lágrima. A promessa é a certeza de consolo. Quem é o nosso consolo? Quem que cuida? É o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ouvir, ter uma transformação de dentro para fora. A gente vem aqui, a gente canta, a gente louva. A gente sabe aquela música? Vamos ver quem que vai cantar junto comigo. Eu não sou do canto, tá, gente? Não sou, mas junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada. Eu sou teu lar. Se no alto monte, vai, pô, ele me ajuda. Ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que
que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Obrigada, pessoal. Sabe o que acontece quando a gente ouve o Senhor e existe uma transformação na nossa vida? Abacuque 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, Ele me faz habitar, andar em lugares altos. Sabe, gente, a gente canta essa música, mas sabe que o profeta viveu uma crise até reconhecer quem Deus era na vida dele. E a gente canta e a gente precisa saber por que a gente canta. Quando a gente está aqui na igreja, no momento do louvor, e eu amo essa música. Ontem as meninas estavam aqui, depois do GL, né, cantando e dançando, e eu falei assim: meu Deus, a gente precisa entender por que isso está escrito. Deus falou para Abacuque: escreva por que está escrito. E agora a gente tem que cantar quando essa música for ministrada aqui na igreja, mas a gente tem que cantar com verdade, e a gente tem que compreender que mesmo que não floresça a figueira, gente, mesmo que a cura não chegou, mesmo que a sua situação financeira continue a mesma, mesmo que você esteja vivendo um luto, que Deus tenha recolhido alguém que você ama muito, mesmo assim, nós vamos nos alegrar. Mesmo assim, a gente precisa nos alegrar, sabe por quê? Porque todos nós vamos passar por momentos difíceis e crises, assim como o profeta viveu, mas nós precisamos ser transformados como ele foi. Sabe, gente, 3 capítulos, queixa. Nós podemos queixar? Podemos, mas nós precisamos ir para o lugar de encontro do Senhor para receber a resposta. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque você precisa ir para aquele lugar. Se você não for para esse lugar, se você não for buscar o Senhor, você nunca vai se alegrar. Você vai achar que Deus é injusto, assim como o profeta Abacuque achava que Deus era injusto no início. Sabe, nós precisamos levar isso a sério, nós precisamos buscar. Gente, Deus não é injusto não. Deus é justo demais. Ele está cuidando da gente. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos buscar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Gente, a soberania de Deus, ela nos coloca em lugares maravilhosos. Às vezes parece que não. Às vezes parece que Deus está de mal com a gente. Eu já vivi momentos assim, que eu achei que Deus estava de mal comigo. Deus não está de mal com você. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle da sua vida. Sabe? E se no seu coração você está passando por uma crise, você está questionando o Senhor por algo que está acontecendo com você, eu quero convidar você a entregar isso para o Senhor,
a buscar o Senhor. E olha, não saia do lugar de busca até você ouvir a voz dEle, até você ter a resposta. Sabe, gente, não importa o lugar que você esteja agora. A nossa vida, ela não pode ser circunstancial. A nossa vida precisa estar pautada em quem Deus é. Ele é soberano. Abacuque aqui termina falando: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. Ele vai fazer os seus pés como do servo. Ele vai fazer você habitar e andar em lugares altos. Você quer andar em lugares altos? Então abra o seu coração para o Senhor. Sabe, gente, Deus, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Eu não posso resolver o seu problema, mas Deus pode resolver o seu problema. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode fazer você andar em lugares altos. Eu não posso. Ninguém pode. É só Ele que pode. Então você precisa entender quem o Senhor é na sua vida. Então abre o seu coração. Enquanto o louvor estiver ministrando a canção, eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse aí no seu lugar mesmo. Não vou chamar você para vir à frente. Eu queria que você orasse, sabe por quê? Nós precisamos ir para esse lugar de ouvir a voz do Senhor, de confiar no Senhor e de ter uma transformação genuína dentro do nosso coração, a ponto de entender que mesmo que a gente não veja as coisas acontecendo, mesmo que as circunstâncias ainda sejam difíceis, mesmo que amanhã a circunstância não mude, e nem semana que vem, e nem mês que vem, não importa, Deus continua sendo soberano. Mesmo assim, nós vamos nos alegrar no Senhor. Sabe, gente, Jesus fez aquela oração. Ele sabia que ele estava indo para a cruz. Jesus sabia. Mas Jesus foi obediente. E é por causa dessa obediência que hoje nós podemos desfrutar da palavra, das promessas do Senhor. Gente, Jesus pagou um alto preço por nós. E isso é muito sério. E é por isso que nós precisamos ir para esse lugar. Reconhecer quem Jesus é na nossa vida. Reconhecer quem o Senhor é nas nossas vidas. Amém? Ore, clame ao Senhor. Coloque diante do Senhor a tua queixa. Se você tem uma queixa contra o Senhor, pode falar. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Tu tens no coração um dia bom, um dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração
Queria desafiar o seu coração a fazer um compromisso com o Senhor. Eu sinto que nós precisamos fazer um compromisso com o Senhor nesta manhã. Eu quero desafiar o seu coração a fazer um compromisso de buscar o Senhor. Não só hoje. Todos os dias dessa semana, todos os dias desse mês. Eu quero desafiar o seu coração a buscar o Senhor o tempo todo. Para receber do Senhor aquilo que você tem buscado. Que você não tenha dúvidas. Eu quero desafiar o seu coração. Eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor nesta manhã. De buscá-lo. De buscar a tua presença. Sabe, gente, Deus não vai julgar. Ele não vai julgar as tuas queixas, os teus sentimentos, a tua tristeza, a tua angústia. Ele não vai julgar, mas Ele quer você diante dEle todos os dias. Então vá para esse lugar. Sabe, gente, nós aprendemos com esse profeta. Todos nós vamos viver crises. Todos nós vamos viver esse tempo onde nós achamos que Deus é injusto. Mas sabe, gente, nós precisamos também aprender que Deus quer nos transformar. Deus não quer nos deixar o mesmo. Assim como Ele transformou o profeta, Ele quer nos transformar de dentro para fora, em confiança, em fé. Como Abacuque disse, o justo Ele viverá pela sua fé. É assim que nós vamos viver. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Pai, nós somos o Teu povo. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pai, muitos de nós estamos vivendo muitos desafios nesses dias, muitas incertezas. Pai, mas a única certeza que nós devemos ter é que o Senhor é soberano, que o Senhor não muda, que o Senhor continua cuidando de nós, que o Senhor tem o seu amor por nós, ó Pai. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas causas, as nossas queixas. Pai, muitas vezes nós estamos com o coração endurecido e nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor já tem feito. Pai, quebra o nosso coração. Nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Pai, a ir para esse lugar de busca da Tua presença. Pai, onde nós vamos nos deleitar diante do Senhor. Onde nós vamos ler a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra será como um rio de águas vivas sobre nós. Ó Espírito Santo, tem liberdade das nossas vidas. Toma o lugar no nosso coração. Faz a obra nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós não sejamos mais os mesmos. Pai, assim como o Senhor transformou a vida do profeta, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas de dentro para fora. Que nós possamos ter uma mudança, uma transformação genuína, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, a nossa segurança está no Senhor. O nosso futuro está no Senhor, Pai. Tudo está no Senhor, ó Pai. Nós queremos crer. Pai, eu quero orar se alguém aqui, Pai, tem falta de fé. Eu peço que o Senhor libere fé sobre essa pessoa. Pai, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor concede fé. Pai, eu oro por fé nesta manhã. Enche os nossos corações de fé, Pai, na Tua palavra, em quem o Senhor é, nas Tuas promessas. Eu sinto o Espírito Santo dizer que muitos estão desanimados, não estão crendo nas promessas. Creia nas promessas do Senhor. Creia. Creia, é assim que você vai perseverar. É assim que você vai viver. É pela fé. Creia, creia no Senhor. Para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é difícil. Dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou
pelo Senhor que nós estamos gastando os nossos dias. É pelo Senhor, Pai, que nós vamos perder o que precisar ser perdido. É pelo Senhor, Pai, que nós vamos entregar a nossa vida. Pai, porque o Senhor já entregou tudo. O Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu tudo, Pai. E é por isso que nós entregamos tudo ao Senhor. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, as nossas famílias, o nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos problemas, os nossos desafios. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Toma conta de nós, Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece os nossos dias, Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor até aqui nos ajudou, porque o Senhor não vai nos desamparar, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu tudo. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor nesta manhã e te dizer, Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos, Senhor, então faça a Tua vontade nas nossas vidas, cumpra o propósito nas nossas vidas, Senhor, mas que todos os dias, independente, Senhor, das nossas circunstâncias, que nós possamos nos alegrar em quem o Senhor é, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor tem o controle das nossas vidas. Senhor, a Ti nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A Ti nós te damos toda a honra e toda a glória. Amém. Aplauda o Senhor. Quero desafiar seu coração a cantar essa canção agora. Junto a Ti Tu és minha casa, minha morada, eu sou Teu lar. Se no alto monte ou no fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. Não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em Tuas mãos e em Ti, Senhor.
Não importa o que você está vivendo, a nossa alegria está no Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana, uma semana abençoada. E se comprometa com o Senhor. Se comprometa em buscá-lo e em ouvi-lo. Se comprometa. Nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida de forma prática. Então busque o Senhor e você vai encontrar a resposta. Amém? Amém? Aplaude o Senhor. Deus abençoe. Boa semana.